Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus por esta oportunidade de estarmos reunidos na casa do Senhor. Quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós leremos alguns versículos desse capítulo, do 1º ao 14º. Atos dos Apóstolos, 1, dos versos 1 a 14. Amém, amados? Atos 1, do 1 ao 14. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarão tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Matias, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Amém. Bem propício comemorar 18 anos de igreja, de fundação, batalha, de ministração da palavra de Deus, num dia especial, que é o dia do Pentecostes. Uma data comemorada desde os mais remotos tempos, trazida como uma ordenança, inclusive mandamento, forma de liturgia e adoração ao Senhor, desde a época de Moisés. Era geralmente 50 dias após a Páscoa. No Antigo Testamento, nós vemos ela uma festa das primícias, ou colheita, ou cega, quando os primeiros frutos da colheita eram levados à casa do Senhor. 49 dias de trabalho, e no 50º
era levado à casa do Senhor estas primícias para adoração, gratidão, louvor. E ali naquela época eles tinham a memória, o resgate do povo do Egito, os grandes feitos do Senhor para levá-los até a Canaã, e naquele momento uma Canaã terrestre, passageira, que eles almejaram, batalharam para chegar até lá, apesar de que dos que saíram, somente Josué e Caleb entraram. Mas uma geração toda, criada no deserto, onde cresciam junto com os calçados, ou os calçados juntos com eles, almejaram entrar naquela terra. Deus foi fiel, nenhuma das palavras que o Senhor havia dito para aquele povo caiu por terra, todas as promessas se cumpriram, e hoje nós comemoramos mesmo a ressurreição de Jesus Cristo, e estamos almejando a nossa Canaã celestial, não mais uma temporária, como aqui está uma promessa do Senhor. Jesus havia cumprido o seu ministério, havia morrido, ressuscitado, e agora subiria ou voltaria para o Pai, ressaltando que antes de morrer, Jesus convidou os discípulos e disse a eles, enquanto Judas negociava com as suas moedinhas, Jesus disse a ele: olha, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí ele falou também: não fique com o coração perturbado, credes em Deus, credes também em mim, eu vou para o meu Pai, mas eu estarei nesta transição, preparando um lugar para vocês, e ali há muitos lugares, porque o meu desejo é que onde eu estiver, estejais vós também. Agora Jesus subiria ao céu, está preparando um lugar para nós, e nós ficamos, como Ele nos prometeu, com o Consolador, o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas a recomendação do nosso Jesus aos seus discípulos e aos demais que o viram foi que ficassem em Jerusalém, porque do alto céu eles receberiam o Espírito Santo. Eu tenho plena certeza que estes discípulos viviam dias tristes com a partida de Jesus Cristo. Eles estavam ansiosos com o que poderia acontecer com eles, tinham sim medo, porque nós somos humanos e nós vamos temer algumas dificuldades que vamos passar nesta jornada, apesar do Espírito do nosso Deus nos dar fortaleza, nos consolar, nos admoestar, nos motivar a permanecermos fiéis e seguirmos avante. Nós temos lá os nossos momentos em que o lado humano fala alto. Então esses discípulos também, eu tenho certeza que tinham ansiedade, medo, porque serviam ao Senhor, professavam a fé em Jesus Cristo, tinham visto e vivido o que o Senhor tinha passado. Agora, como servos, eles poderiam também serem mortos e sofrerem angústias e agruras terríveis ali. Então estes momentos de aguardo eram de muita ansiedade. Outra coisa, o Senhor não havia prometido voltar quando chegasse o Consolador, ou a descida do Espírito, ou Pentecostes. Jesus havia dito que não tinha noção do dia que voltaria quando chegasse ao céu, a não ser o Pai Celestial. Estes homens tinham andado com Jesus, aprendido de Jesus. Então eles tinham consciência que este instante transitório poderia durar alguns anos. E eles estavam ali à mercê do desconhecido, aflitos, com o coração apreensivo, e no mesmo tempo ansiosos por aquela promessa,
Porque o que vai acontecer quando chegar aqui o Consolador? Não imaginavam que línguas repartidas como fogo seriam distribuídas. Ali, eles seriam, com isso, transformados. Materialmente, não aconteceria nada. Era espiritual. E o que é espiritual, só o homem espiritual consegue discernir. O carnal sequer consegue compreender. Porque é uma coisa extremamente maravilhosa. Mas até então isso não tinha acontecido. Nós somos imediatistas, irmãos. Nós ouvimos Deus nos fazer uma promessa de manhã, e Ele tem poder para fazê-lo. Mas Ele tem o tempo kairos nas mãos. Nós ouvimos o Senhor nos fazer uma promessa de manhã, e nós queremos que à tarde aquilo aconteça. Pense quando esta promessa interfere na nossa vida material, no nosso dia a dia. Como o Senhor pode nos prometer agora, nos abrir uma porta, nos dar solução a uma causa judicial, restituir o que nós perdemos, e nós não vamos ter a noção do dia que Ele pode fazer isso. Nós vamos ter que ativar a nossa fé e estarmos seguros que Ele vai cumprir o que prometeu. Porque quando Ele promete, Ele tem nas mãos o dia, a hora, a forma que vai fazer acontecer aquilo. Mas nós somos totalmente limitados. E nós ficamos naquela ansiedade. Então havia uma promessa ali. O tempo desta promessa não foi predeterminado por Deus. Eles viviam o desconhecido, aguardando aquela promessa chegar e vivendo o dia a dia, a rotina, com as suas obrigações, afazeres, cuidando da família, sofrendo perseguição, quem sabe alguns olhares de rejeição, principalmente talvez de zombaria, porque os que não criam, e sempre vai ter o que não crê, e nós vamos andar caminhando com eles, em algum momento eles são verdadeiros joios, mas isto importa que sejamos a diferença entre os tais. Imagina os que não criam, provavelmente riam, zombavam e diziam: olha, o mestre deles aí abandonou, não se ouve mais falar sobre milagres, cego não está mais enxergando, tudo aquilo foi algo transitório, utopia, porque a pessoa que não acredita, quando dá vazão a Satanás, sai de perto e torna-se um grande instrumento do tal. Estes homens viviam à mercê do desconhecido, aguardando chegar do céu o que o Senhor Jesus tinha prometido, vendo tudo o que Ele tinha feito. Mas em nossos momentos de oscilações, nós podemos nos enquadrar e entender um pouquinho o que o Senhor fez por nós. Aqui nós comemoramos 18 anos de uma igreja fundada sobre a rocha Jesus Cristo. Se os pastores vierem aqui, se o pastor Léo, a pastora Rosa, Diane, vierem aqui contarem o que aconteceu nestes 18 anos, a minha certeza é que foram mais espinhos do que rosas. Mas estas rosas, geradas nestes espinhos, são a motivação de continuar por pelo menos mais 18 anos, caso Jesus não volte. Ou estou enganado? Aguardam promessas, mas tem que viver o dia a dia. Não pode fugir da realidade. A mesma coisa, estavam ali os discípulos. Jesus os chama, diz: eu vou subir, vou retornar ao céu. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. Ele descerá sobre vós,
aquele espírito que Isaías, em seu capítulo 61, disse que o Espírito do Senhor Jeová, sobre ele já proclamava a salvação em Jesus Cristo, era profético, messiânico, inclusive para os nossos dias. O Espírito de Deus aguardado pelos nossos irmãos ansiosos em Jerusalém, é aquele que ungiu Isaías, ungiu o nosso Jesus Cristo para trazer as boas novas da palavra do Evangelho, nos deixou este atributo de ir pregar o Evangelho a toda criatura, levando estas boas novas. Este Espírito é que tem o poder e a autoridade de restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos e sempre lembrando que Jesus levou consigo todo o cativeiro que possa haver na humanidade, e a abertura das prisões, as prisões espiritual, o ano de aceitação do Senhor, e ordenar àqueles que estavam em Sião, que no momento aguardariam a restauração do segundo templo, e depois aguardariam Jesus Cristo, e nós que aguardamos também o nosso Jesus Cristo, na sua segunda vinda para nos levar como igreja, a ordenar a estes que vivem tristes, aflitos, e que aguardam a promessa, que ornamento será trocado por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se tornem árvores plantadas da justiça do Senhor, e que nisso ele seja glorificado. Era esta a promessa que estes irmãos aguardavam. Esta promessa que eles viviam o dia todo, ansiosos, dormiam, não aconteceu nada. Acordavam, não aconteceu nada. 50 anos, 50 dias, o melhor dizendo. Mas chegou. E o último verso que nós lemos, porque o capítulo 2 vai nos trazer o relatório do movimento do Espírito, quando ele veio sobre aqueles que aguardavam ansiosos em Jerusalém. O último verso, que é o verso que eu quero deixar para vocês: estes irmãos perseveraram em ficar em Jerusalém, não desistiram, suportaram as afrontas, suportaram eles mesmos com as suas ansiedades internas, permaneceram fiéis ao Senhor, aceitaram a promessa e o desafio de estarem firmes em Jerusalém, sem viver pensando no que os outros poderiam falar a respeito deles ali, que estavam aguardando em oração. Estes 18 anos foram possíveis esta noite de serem lembrados e comemorados, porque houve perseverança. E o que gerou esta perseverança foi a fé. O Senhor que deu ordem para abrir, que criou caminhos para abrir, que salvou os primeiros, é o mesmo que vai nos fortalecendo diariamente, e nós temos certeza que os nossos alvos serão atingidos e que nós seremos vitoriosos. Por isso que hoje pode-se comemorar 18 anos, Jesus não voltando no próximo ano, 19, Jesus não voltando em 2025, 20 anos, Jesus não voltando, 21, e assim até o dia que ele voltar. A perseverança. A perseverança. Então eu quero te dizer, por isso tu já és mais do que vitorioso, porque fez a diferença, suportou em silêncio, está aguardando e convicto, a vitória maior vai chegar. Ou seja, também não estamos instalados aqui
e somos meramente mais uma igreja, ou meramente mais um ponto de reunião espiritual, onde podemos ver orações respondidas, onde podemos nos confraternizar com os nossos irmãos, onde podemos ver transformação em nossa casa, em nossa família. Não, nós estamos em perseverança, porque nós queremos marchar contra o inferno, mas a maior esperança é a segurança da morada eterna com Jesus Cristo. Por isso prossigo para o alvo. Um dos grandes movimentos que gerou o Pentecostes e a promessa cumprida a estes irmãos foi a perseverança. 500 pessoas em média viram Jesus, mas no cenáculo permaneceram 120 fiéis. Infelizmente, entre os espinhos que os nossos irmãos poderiam contar, eu tenho certeza, seriam lembrados alguns que desistiram, que saltaram da embarcação, estão afastados do caminho do Senhor, que perderam a expectativa, desacreditaram neles mesmos, se tornaram massa de manobra das hostes infernais, que foram seduzidos, induzidos, manipulados por maneiras sutis do adversário agir. Mas glória ao nome do Senhor, que o que vale é que nós, os irmãos principalmente, perseveraram e continuam perseverando e aguardando a volta de Jesus, e na transição obedecendo o ide, e desejando que o revestimento espiritual também seja aos demais. Minha irmã, você está de jaqueta, está aqui, talvez seja de couro, de braço cruzado, preta. Eu quero que levante a mão, por favor. Não, isto. Deus me mostra o seguinte: um movimento muito especial na saúde dos teus ossos esta noite aqui, principalmente na saúde dos ossos da tua coluna, como se fossem injeções sendo dadas em você, nesta região cervical, nesta região lombar. Não servimos um Deus obsceno, nos ossos do quadril, no fêmur, nos ossos dos braços. A mão de Deus está estendida esta noite nos teus ossos e faz um grande movimento de restauração, dando livramento a ti de artrite, de artrose, fortalecendo a inervação e tudo que há por cima dos ossos, devolvendo agilidade, inclusive protegendo eles de uma possibilidade de reumatismo, e a sua saúde, a sua qualidade de vida, o seu dia a dia vai ficar livre de dores, e o nome do nosso Deus será exaltado na tua história. Amém. Outra coisa importante que Deus vai fazer por vocês aí, você e pelo seu grandão aí, Deus vai operar um grande movimento de salvação no meio da família de vocês. Deus vai operar um grande movimento de salvação. O Senhor Deus me mostra cartas nas tuas mãos e cartas nas mãos do irmão. As cartas simbolizam oração, elas têm um nome, tem o destinatário e o nome de vocês lá, que foram os que estão enviando. Estas cartas são formas simbólicas. As orações foram respondidas e o Espírito do Senhor Jeová está incumbido de entregar estas cartas, que são convites espirituais, no meio da família de vocês, onde Deus será exaltado de maneira extraordinária. Em muitos instantes, todo o seu tamanho transforma-se. Deus não expõe ninguém, eu posso usar maneiras de expressão, parece que engraçadas, é até para eu respirar um pouquinho e ficar mais calmo. Todo esse seu tamanho aí, você mesmo se sente pequeno demais. Guerras internas terríveis para vencer a si mesmo, oscilações tremendas,
até na fé em algum momento, nada a ver com desistência e pecado, que aí não seria Deus aqui. Oscilações na fé, inúmeros desafios, porque os braços são, o coração também, e o desejo é de alcançar. Para isso não mede esforço em investir, em trabalhar e em fazer acontecer. Só que no momento, totalmente assustado, sentindo-se pequeno diante dos desafios, afrontado pelos desafios, ameaça de prejuízo, ameaça de situações desagradáveis, mas a mão do nosso Deus está te fortalecendo esta noite, estruturando você emocionalmente por dentro, te dando calma, restaurando a tua paz. E o Senhor manda eu te dizer que Ele vai te dar estratégias de solução. Deus não te deixará no prejuízo, Deus não te deixará envergonhado diante dos teus inimigos. Deus te dará estratégias de resolução, muitas delas totalmente fora do padrão lógico e no aspecto quantitativo, totalmente fora. Propostas que o Senhor te dirá, pode fazer, que em sã consciência você vai dizer, não fui eu que falei, mas é a mão de Deus estendida para a solução de causas, para restituição, para estabilidade, e o nome do Senhor vai ser louvado na tua vida, amém. Perseveraram, ficaram lá firmes, seguros, e que Ele tinha prometido, e que Ele ia fazer acontecer o que tinha prometido. Outra coisa que eu observei, entre os irmãos houve unidade. Dos salmos mais bonitos que nós podemos citar, declamar, é o 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salomão nos diz que um cordão de 3 dobras é mais difícil de ser rompido. Há um outro ditado no mundo, diz que a união faz a força, é verdade. Os irmãos se uniram para aguardar aquela promessa do Senhor. Neste processo de união, e que isto precisa estar também existindo aqui, para que pelo menos, como eu disse, mais 18 anos possam vir. O Léo já vai estar bem velhinho, né? Eu também um pouco mais do que ele, mas nós cremos na promessa, né? Nós cremos na promessa. E com uma certeza plena também, que até todos reunidos aqui, que compõem a comunidade ou a igreja Koinonia, um dos maiores obstáculos para o ser humano, em tudo que ele vai fazer, é a convivência. Nós nos casamos porque amamos quem escolhemos, quem Deus preparou para estar conosco até a morte separar, não é? Mas você já observou que existe o período de adaptação, e nós vamos vencendo as diferenças, passando por cima das diferenças. O esposo vai entendendo que a esposa não cozinha como a mãe dele, mas cozinha melhor. A esposa vai entendendo que em algum momento ele pode não ter aquelas palavras tão carinhosas que o pai tinha quando se cometeu uma falha, mas ela vai entender que ele quer o melhor para casa pelo sacerdócio que foi dado a ele como responsabilidade. E as diferenças pequenas do dia a dia,
Um gosta de um arroz mais papa, o outro um arroz mais solto. Aí entra num acordo e o arroz não vai estar nem tão grudento e nem tão solto, não é? E com isso nós vamos vivendo o nosso casamento, e a mão do Senhor vai se estendendo, e cada dia esta união, esta renúncia, esta cumplicidade é algo ainda mais extraordinário. E o amor aí transcende a compreensão humana. Agora imaginem aqui, nós precisamos nos reunir. Cada mesa tem uma família. Cada família tem uma cultura familiar diferente da outra. Um nível socioeconômico, um nível cultural, um sonho, uma meta, uma profissão, um gosto pelo bairro que quer morar, pelo automóvel. A diversidade de Deus é algo extraordinário. Olha a quantidade de cores. Se eu não gosto do vermelho, eu tenho o azul, o amarelo, o branco. Se eu não gosto do amarelo, eu tenho o verde, o marrom, e assim vai indo. E esta diversidade traz a beleza. Pense se todos nós estivéssemos aqui de amarelo, ia aparecer uma plantação de girassol, não ia? Ou se todos nós estivéssemos aqui de azul, ia ficar uma coisa meia sem nexo, sem uma beleza. O mesmo acontece conosco nas nossas diferenças. Aqui eu preciso suportar o meu irmão. Afinal, eu disse no início que nós agora não caminhamos para uma Canaã terrestre momentânea. Nós caminhamos para uma Jerusalém eterna. Eternamente você vai ter que conviver comigo e junto comigo dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor, 24 horas por dia, e participar da mesa das bodas do Cordeiro comigo, e eu contigo. Por isso nós temos que viver as nossas diferenças aqui da melhor maneira possível, debaixo do aquecimento do Espírito Santo. Não foram 18 anos fáceis. Venceu-se diferenças. E isto é progressivo e constante, crescente. À medida que nós conhecemos ao Senhor, e Oséias nos diz: conheçamos e prossigamos. Olha aí, o verbo está no gerúndio, em ação. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E Paulo disse a Timóteo: cresce na graça e no aprimoramento das experiências. Se eu agir como agia aos 18 anos, primeiro eu não estaria aqui, porque seria impossível que o pastor Léo me suportasse. A imaturidade falaria alto. E algumas ações, elas podem gerar hoje até constrangimento, eu estou enganado. Mas era o momento, era o crescimento, o conhecimento. Hoje não mais. Inclusive não me abre precedente para eu criticar um menino de 18 anos, muito pelo contrário. Eu devo influenciá-lo no conhecimento, para quando ele chegar no Zenta como eu, não cometa mais a mesma falha, ou seja, amadureça naquele instante. Então nós vamos crescendo. Nós vencemos as diferenças, porque nós conseguimos superar a nós mesmos e obedecermos Paulo, como disse em Colossenses: suportai-vos uns aos outros. Conseguimos isso porque gera em nós o perdão, a liberalidade do perdão. Quer mais exemplo de perdão do que o exemplo de Jesus Cristo na cruz do Calvário, perdoando os nossos pecados? Ele era inocente,
Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, como diz Isaías. Mas também Isaías disse: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Está aqui, olha o exemplo. Alegria no céu por este culto aqui. Mas vamos lá, perdoar. É difícil mesmo, né? Você conseguir perdoar. E se você conseguir conviver com ele? Mas não é impossível. Outra coisa, eu preciso, na unidade, entender e aceitar os propósitos de Deus individual em cada um que caminha comigo para Jerusalém celestial. Alguns são afinadíssimos, outros desafinadíssimos. Mas quando o louvor se torna coletivo, desafinadinho, tecnicamente falando, nem é percebido, porque o afinadinho passa, supera aquele obstáculo. Então eu preciso saber entender as diferenças, inclusive nas chamadas. Cada um ele chama de um jeito, usa de um jeito, tem uma forma de linguagem, vem com uma cultura familiar, acredita como eu, mas talvez de uma maneira diferente, sem que haja uma heresia. Eu tenho que estar do lado dele. O que para mim é um pecado fora do normal, para ele é fácil superar aquele obstáculo. O que para mim é uma prova insuportável, e aí vice-versa, para ele é alguma coisa simples e fácil de ser superada. Passa por aquele momento cantando louvores, como a gente diz. Um é um pouquinho mais autoritário, o outro um pouquinho mais calmo. Um consegue liderar de uma maneira mais democrática, o outro um tanto quanto mais autoritário. Um lidera com uma forma de linguagem, o outro com uma outra, parece totalmente desconexa à realidade. Mas todos estão imbuídos no crescimento da obra. E a união, a unidade, gera isso dentro de nós. Eu torço pelo reino. Então, independente, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Não é assim que diz? A ordem dos fatores não altera o produto. Mas eu fiz aí uma brincadeira. O que importa é que a igreja está crescendo. Eu volto a dizer, não tem uma heresia, não tem um pecado oculto, o resto é detalhe, e tudo vai se ajustando. E é onde eu preciso respeitar. Outro pregador viesse aqui, o Peri, por exemplo, e lesse este texto, nós talvez já teríamos dado alguma risada, porque é a forma dele se expressar, mas a tônica do Espírito não iria mudar. Não iria. O que o Senhor tem para nós hoje, independente de quem fosse o instrumento, seria transmitido. Se de forma simples, mais técnica, precária, nós vai e nós fica, não importa. O Espírito do Senhor Jeová, na sua grandeza e supremacia, iria trazer a palavra para nós, iria nos mudar, iria nos convidar à mudança.
E a unidade nos faz ter esta convicção. A unidade nos ajuda a tal. E estes irmãos foram batizados com o Espírito Santo, porque foram unidos em oração, num mesmo propósito. Nós estamos aguardando a descida do Espírito Santo. Não sei o dia que vem, só sei que ele vem. E veio. E veio. Outra coisa, a festa do Pentecostes, trazida a esta memória desta noite aqui, a esta lembrança, a esta comemoração, a esta celebração, nos ensina também que a igreja é um resultado de um trabalho. Eram 7 semanas para plantar, esperar crescer, como disse Paulo, eu plantei, Apolo regou, não é? Para plantar, esperar, para primeiro preparar a terra, depois trazer a semente, esperar germinar, crescer, e para este crescimento ser melhor, mais fecundo e até um pouco mais ágil, regar diariamente. Esta festa era celebrada como resultado de trabalho e esforço de 7 semanas. 7 semanas. Eles trabalhavam, guardando chegar o dia da promessa. Aqui foi o resultado também de 49 dias e 7 semanas em que eles aguardaram a promessa, trabalhando com o joelho, orando, clamando, esperando o Senhor. Todas as nossas promessas, elas são conquistadas com o nosso esforço. O impossível é Deus que faz. Querida, com o braço cruzado ali, eu quero que a senhora levante a mãozinha, por favor. Isso. Aqui eu contemplo a mão do Senhor nosso Deus fazendo um movimento de saúde a favor da senhora hoje. Uma claridade forte nas laterais do abdômen da irmã hoje. Uma claridade fortíssima. Aí a voz do Espírito de Deus me diz assim, que ele está sendo hepatologista da irmã esta noite aqui. O médico que cuida do fígado e de outras mais vísceras. A mão do nosso Deus está estendida a favor da senhora. Há uma disfunção nas funções do fígado da irmã, a bílis e o pâncreas não conseguem entrar em acordo com ele. Um dos sintomas é boca seca e amarga, assim, isso já está até incomodando a irmã. Escovou 20 vezes o dente, não tem a impressão que escovou. E em algum momento parece que a digestão ficou comprometida. Comeu um pedacinho de carne, parece que comeu o boi inteiro. E em outros instantes, retenção de líquido e algumas pontadas abdominais. Mas o nosso Deus chegou com cura a favor da irmã hoje. Ele agilizando o funcionamento do fígado da irmã, todos os outros órgãos também vão ter que trabalhar direitinho. As perninhas vão desinchar, os pezinhos vão parar de doer, porque há uma retenção de líquido, uma absorção de vitaminas erradas. O que importa é que Deus está curando a irmã e o nome do nosso Deus será exaltado nessa história. Amém. Louvado seja o Senhor Jeová. Ali o rapaz que coordena o departamento de homens, né? O departamento de varões. Deus me mostra o seguinte. Essa água é minha, Léo? E o negócio ficou sério aqui. Deus me mostra o seguinte. Vamos lá, isto existe, é fato. Nós estamos numa guerra contra as forças do mal e não lutamos com carne nem com sangue, mas contra as potestades.
Deus me mostra papéis que seriam oportunidades profissionais para você. Eles estão lá, pré-encaminhados e poderiam te trazer uma largueza melhor, inclusive financeiramente, e a possibilidade de sonhar uma função com mais responsabilidade, mas que te desafiaria, que inclusive é plano e sonho interno. Hoje, as condições para você se preparar tecnicamente se tornaram limitadas, frustra, entristece, mas o nosso Deus é Deus de possibilidade e de impossível. Em cima desta papelada, Deus me mostra uma unha segurando, uma unha com um tom de esmalte feio, bem envelhecida. Não é uma forma do mal. Há uma barreira maligna, e pessoas estão sendo usadas, é óbvio. Uma barreira maligna para que você não atinja algumas metas e não consiga disputar e realizar os teus sonhos. A mão potente do Senhor vai destruir este negócio esta noite aqui. Deus vai dar uma ordem. E esta unha, esta barreira vai cair por terra. Haverá uma novidade profissional para a sua história. Nesta novidade profissional da sua história, ela vem acompanhada de livros, cadernos, e depois ela vai inclusive te trazer um preparo técnico e uma maneira de competir no mercado melhor. Deus está ouvindo a tua oração com resposta taxativa e definida. Ele vai destruir. Meio atrapalhando. O Senhor vai tirar e vai glorificar o nome dele na tua vida. Aí perto de ti, um ser do céu traz uma placa. A minha situação ficou difícil agora. Traz uma placa, porque ele não está mandando eu dizer a você que em 57 dias se verá o efeito da retirada da unha. E nem que não verá. A placa está escrito 57 dias. Há uma transição neste período. E uma revolução nessa transição do período. Mas raiando o 58º, aí você vai começar a enxergar os sinais. Neste período, a batalha vai ser ferrenha, mas o Senhor é contigo. Não desanime, não aceite afronta, na mesma tonalidade. Permaneça seguro, porque raiando o tempo que eu disse, após, a mão de Deus vai chegar. E aí se verá a fidelidade e a distinção, porque acepção não, mas distinção do que serve e que não serve a Deus vai ser notório na tua história profissional. Aí, minha querida, na frente, faça assim com a mão, com o cabelo vermelho, isso. Deus me mostra como se você estivesse tomando sangue. Ele ministra no meu coração que está trabalhando na tua imunidade hoje. Você tinha até agora a imunidade baixa. Você tinha até agora alergias, inclusive respiratória e em algum momento na pele, pela imunidade baixa. Você tinha unha fraca, cabelo fraquíssimo, porque a imunidade é baixa e já atingiu as condições hormonais tua. Você tem possibilidade de dores no corpo inexplicáveis, nas juntas inclusive, até nas mãos. A imunidade é baixa, te deixou no limiar de um reumatismo caprichado, mas o nosso Deus chegou hoje e curou o teu sangue. Ele trouxe uma porção de sangue limpa e injetou na tua veia, e
todos estes sintomas da baixa imunidade somem agora. Você vai levantar revigorada, inclusive o teu sono será mais tranquilo e reparador, porque você pode dormir 20 horas, parece que dormiu 20 minutos, é uma canseira monstruosa no físico, e isto acentuou-se no último ano, mas o Senhor Deus chegou e trouxe cura, e será glorificado o nome dele na história. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Ali, meu amigo, de jaqueta, faça assim, quando eu era guri, falava japona, não é? Isso já faz tempo, né, Léo? Não denuncia, não, eu denuncio você. Não sei o que, mas eu vou denunciar. Você é extremamente, em algum instante até metódico, com muitos critérios em tudo que vai fazer. Parece que tem o dobro da idade nos pensamentos, extremamente sério, centrado nas coisas. É um diferencial importantíssimo, que te daria uns bons pontos no perfil traçado pelo psicólogo lá para te enganjar em projetos. Mas com tudo isto, sabe o que Deus me diz? São altos e baixos terríveis, recomeços terríveis. E em muitos dias o meu servo tem ficado totalmente debilitado internamente, triste, angustiado, porque ele coloca a mão nas coisas para fazer, chega a 50%, volta a zero, coloca novamente, vai a 80%, volta a zero, coloca novamente, chega em 91%, volta a zero. Já está desmotivado, triste, com muitas mudanças, e até a sua idade, ela não corresponde à maturidade que você tem em administrar isso. Deus vai tomar uma providência a teu favor esta noite aqui. Uma providência. O Senhor vai fazer uma mudança na tua história. Ele vai fazer isso aqui, ó, virar a página. Vai virar a página. Vai virar por completo a página da sua história. E os planos e as metas, elas serão atingidas na totalidade. Inclusive, Deus vai restituir os prejuízos dos 4 anos, do vai e volta, do volta e vai, do vai e volta, do volta e vai. Deus vai restituir em poucos meses. Guarda, Jesus, da responsabilidade aqui. Em poucos meses que estão por vir, Ele vai restituir os prejuízos dos 4, principalmente, últimos anos. Do vai e volta, do sobe e desce, da ansiedade. Acelado no céu e determinado de forma irrevogável a tua vitória, e ela vai chegar nas tuas mãos, serás próspero, verás os teus inimigos envergonhados, e olhando, você vai olhar os mesmos pelo retrovisor, e o nome do nosso Deus será exaltado na tua vida. Amém? Lá, minha querida, de blusa amarela, faça assim com a mãozinha. Isto eu não estou dizendo de maneira alguma que a senhora não está acreditando na misericórdia de Deus em me dizer algumas palavras para a irmã. Por que eu estou explicando? A irmã chegou numa idade madura, estável emocionalmente, segura. Deus, mesmo que de forma forçada, entenda isso, é até para descontrair, Ele te ajudou a perdoar e a superar a si mesmo. Foste uma grande resiliente. A última coisa que talvez planejava a irmã é estar sentada aí ainda tentando acreditar e até me ouvindo. Porque chegou num estágio de não acreditar em nada e em ninguém. Nada aqui então seria espiritual, mas no aspecto pessoal, como autodefesa para se proteger, porque foram muitas as decepções, a irmã criou uma barreira. Eu me limito a tal. Tornou-se um tanto quanto mais introvertida,
calada, reservada, mas se anulou. Não é isto. A irmã não é isto. Deus está trabalhando para derrubar esta barreira esta noite. Porque ela já trouxe, diríamos, consequências no sentido espiritual. Ela já limitou a sua forma de orar, de acreditar, de batalhar. De alguma maneira a barreira trouxe um conformismo. E o conformismo é cômodo, porque não mais te machuca. Então a barreira é autoproteção para os machucados, das decepções, das palavras pesadas, das traições. Nada seria conjugal aqui. Das traições, Deus vai destruir esta barreira esta noite. Vai. Deus vai destruir esta barreira esta noite. E o que o Senhor vai fazer quando destruir? Ele vai pegar a irmã, vai conseguir colocar a irmã de verdade dentro da irmã. Psicoterapeuta, psicanalista, psicólogo, nada contra eles. Conseguiriam fazer isso, por mais divãs que pudessem existir. Mas o nosso Deus, num único gesto, no momento, Ele vai fazer acontecer algo novo emocionalmente dentro da irmã. A irmã vai conseguir fechar o livro. Passou. Ficou lá do outro lado. Agora é uma etapa nova. E Deus vai restaurar a irmã de maneira extraordinária. Esta restauração acompanhará uma grande restauração no processo familiar, nos relacionamentos. Vai vir perdão, vai vir entendimento. A mão do Senhor estará estendida. E tu vais testificar que valeu a pena esperar no Senhor. Quando tudo era contraditório, valeu a pena esperar no Senhor. E em algum momento vai dizer: valeu a pena eu me reservar e me colocar em condição que os outros me viam como inatingível. Mas só Deus sabia que por dentro eu sangrava. Por detrás desta bela armadura tem um coração sangrando, tem uma alma gritando e acreditando no Senhor. E Ele chegou com vitória para a irmã esta noite. Vai ser louvado o nome dEle hoje. De forma psicossomática, né? Isto aí afetou a sua pressão arterial. Isto aí afetou a sua função digestiva, o seu estômago. O nervoso é muito grande. A irmã precisa se anular diariamente e não falar nada, vendo que poderia. Deus está curando a irmã hoje. Deus está trabalhando na pressão arterial da irmã, principalmente na intracraniana, aqui por dentro. E Deus está trabalhando no estômago da irmã hoje, nas paredes do estômago, que de alguma maneira se machucaram numa gastrite. Deus está curando os machucados desta gastrite. Vai haver restauração estomacal e na pressão, e será louvado o Senhor Jeová nisto. Amém. – 18 anos é fruto de um trabalho árduo. E atingiu-se a maioridade, não é? Atingiu-se a maioridade. E agora nós podemos dizer que vem uma igreja com uma carta de motorista que dá mais autonomia a ela, a não ter medo de entrar na estrada, de ir avante para buscar as almas para o reino. O Pentecostes foi o início de uma igreja revestida do Espírito Santo e apta para enfrentar e desbravar, motivada por aquele sinal. Deus tem sinais para você nesta transição de maioridade. Quando nós atingimos a maioridade, nós nos sentimos adultos. Nós mudamos a categoria de ensino, nós mudamos a categoria da conta bancária,
Nós podemos entrar em alguns locais que outrora não poderíamos, inclusive em alguns que não devemos. Mas podemos entrar em locais que outrora não poderíamos entrar. Nós podemos ver, ouvir, aprender, em algum momento colocar em prática o que tecnicamente aprendemos, porque atingimos a maioridade. Imagine uma igreja que atinge a maioridade no dia do Pentecostes, revestida do Espírito Santo, o efeito que isto não causa no inferno, o abalo. Por quê? Tornaram-se aptos, vamos lá parafrasear e aplicar, a investirem com mais autoridade contra principados, potestades desconhecidos, ou que eram mais fortes, ou que tinham mais experiência, e que em algum momento, por vigilância, prudência, por autoproteção de Deus para conosco, porque Ele não nos quer mal, Ele não nos deixa avançar, mas a partir de hoje eu tenho certeza que o Senhor abre uma porta nova de oportunidade, para que a Igreja Koinonia tenha condições de desbravar, não só Blumenau, Santa Catarina, Brasil, mas todo mundo, com uma autoridade maior sobre potestades, principados, porque as armas foram armas trocadas para armas de maioridade. Olha que lindo! A espada do Espírito agora é a espada do Espírito de alguém maior de idade. Ela é mais minuciosa em ser usada, mas ela tem um poder maior de destruição. O capacete também foi revestido, porque a mente vai ser protegida de uma maneira melhor e mais ágil, porque Deus dará oportunidade a invadir sentimentos mais fortes, para que Deus possa salvar, libertar e fazer obra maravilhosa. O calçado também não será mais um calçado de criança, juvenil ou adolescente, e sim um calçado de um jovem adulto. Tem mais firmeza para pisar, tem mais garras para se proteger num chão que possa ter lodo, fácil de se escorregar e ter algum problema. Não, agora a Koinonia tem condições de desbravar terras desconhecidas, com obstáculos mais fortes, mais perigosos, porque todas as demais armas também tornaram-se armas da maioridade. Este foi um dos efeitos do Pentecoste naquela igreja, que nós temos este legado, esta autorização, esta responsabilidade e até esta autoridade do céu, de darmos continuidade. E agora voltando ao início, porque não galgamos mais uma Canaã terrestre, momentânea, passageira, mas nós galgamos uma Canaã celestial e eterna. Para sempre estaremos do lado do nosso Jesus Cristo. Por isso, vale a pena que fique uma marca nesta data aqui, que esta transição seja algo memorável, destacado, consciente de que agora nós estamos aptos a enfrentarmos situações mais perigosas, tenebrosas, sensíveis, terrenos mais difíceis de serem pisados, porque o Senhor nos deu a condição e a alegria de nos tornarmos uma igreja maior de idade.
Amém, meus queridos? Que Deus possa abençoá-los ricamente. E eu tenho plena certeza que todos nós sairemos daqui abençoados. E o último desafio é que, se você não foi ainda batizado com o Espírito Santo, pode ser hoje à noite que Ele vai te batizar. Se alguns frutos do Espírito também estão à deriva na sua vida ou precisam ser adquiridos, pode ser hoje à noite que Ele vai distribuir. Se o crescimento está comprometido, houve raquitismo, baixa imunidade espiritual, hoje é uma noite em que Ele pode, num instante só, te fazer de 1 aninho de idade a 18 anos. Se até agora podia só o leitinho, o Senhor vai te fazer capaz de se alimentar do mocotó espiritual, da feijoada espiritual. O mais importante é que o crescimento está sendo ordenado. Amém? Que Deus em Jesus Cristo possa te abençoar, Leonardo, a pastora Rosiane também, a todos os demais aqui, o Peri, meu amigo novo, que Deus possa abençoar o pastor Daniel e a pastora Sara, todos os demais aqui que eu posso, nem sei aliás o nome, e os que eu sei eu posso me esquecer. Muito obrigado por estes dias, por esta oportunidade ímpar, pela confiança de me passar aqui à tribuna, num momento tão importante em que vocês se tornaram maior de idade. Então que Deus abençoe ricamente, e a certeza é plena, todos sairemos daqui abençoados no nome de Jesus Cristo.